Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Deus. Vamos para mais um EBD, né? Neste domingo, às 9 horas da manhã. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito da oitava lição, né? A oitava lição, ela fala sobre as 3 perspectivas equivocadas à pessoa de Cristo, né? Existiu naquele tempo uma necessidade de se entender a respeito da pessoa de Cristo, da manifestação da sua natureza humana, sua natureza divina. Então, alguns bispos que estavam à frente da igreja naquele tempo resolveram estudar e trazer algumas definições, né? Só que, como são 3 perspectivas equivocadas, e de antemão, a gente já sabe que não teve um sucesso em suas definições, por incoerência bíblica, e também uma delas foi tratado como uma verdadeira heresia, porque feria a Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A primeira que aconteceu foi através do bispo Apolinário, que é chamado a teoria é chamada de apolinarianismo. Olha que nome difícil, né? Aí eu sempre lembro de Edivaldo falando esses nomes difícil, complicado. Aí ontem eu falei, Edivaldo, era para tu dar esse estudo, Edivaldo. Essa parte histórica, essa parte acadêmica é com você. Então, o apolinarismo foi através do bispo Apolinário. Ele assumiu Laodiceia no ano de 361 depois de Cristo, né? A sua doutrina ensinava sobre as 2 naturezas de Cristo, né? Não tinha ainda a ideia de Cristo ser 100% homem e 100% Deus, aonde não havia distinção. Então, através dessa teoria de Apolinário, ele trouxe em sua doutrina que Deus ele era completado por uma natureza humana que se encaixava com a natureza divina. E isso trouxe uma negação aos líderes daquele tempo, né? Eles não concordaram com essa teoria, porque essa teoria ela impedia que a lei do resgate ela fosse cumprida. Por quê? Para haver resgate, tem que se ter o quê? Um novilho sem defeito, né? De 1 ano, como era feito na antiga aliança, né? Tinha que ser perfeito, não podia ter mancha. Então Jesus Cristo ele teria que ter a sua humanidade de forma completa e verdadeira. Não poderia compor a pessoa de Cristo com uma parte humana, encaixando em uma parte divina, trazendo nessa parte divina, através da sua alma ou espírito, a qualidade divina da pessoa de Jesus. Ou seja, entendia-se que era a parte humana, que não era dissolvida ou entendida como divino, e a parte divina que compuseram esse ser, né? É como se fosse um homem e a mulher. A gente, aproveitando que estamos no mês da família, o homem e a mulher são idôneos, né? Eles são um encaixe perfeito, né? A mulher ela tem um encaixe perfeito para com o homem. Então o entendimento de Apolinário era esse, de que a composição humana era separado da composição divina. E aí eles se encaixavam, dando a entender a formação da pessoa de Jesus, né? E um estudioso chamado Gruden, em sua sistemática exaustiva, ele provou que essa teoria realmente era uma teoria antibíblica, né? Não tinha coerência, porque não seria feito a lei do resgate. Aí eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 2, no verso 17. Porque para se ter a lei do resgate, novamente, você precisa o quê? Ter vivido uma vida humana de forma verdadeira, de forma completa. E assim, pelo experimento da vida humana, não achando pecado nele, ele estaria o quê? Perfeito e em plenas condições para efetuar a lei do resgate, que foi feito assim com Cristo, né? Ele foi 100% homem, 100% Deus, morreu por nós,
nos remiu dos nossos pecados. Então tinha que ter essa condição. Ele não poderia ser composto por uma parte humana e outra parte divina. Tinha que ser por completo. Em Hebreus capítulo 2, verso 17, diz assim: por isso mesmo, convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Ou seja, Jesus ele tinha que sentir o que nós sentimos, viver a mesma vida que nós vivemos, e assim não cometer o pecado para nos trazer a remissão dos pecados. Continuando. Se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ou seja, essa teoria, ela durou muito pouco, 19 anos, e ela foi refutada pelos estudiosos, pelos líderes da igreja naquele tempo. Desde o concílio de Alexandria, em 362 d.C., até que o concílio de Constantinopla, em 381 d.C., o apolinarismo foi rejeitado. Ou seja, essa primeira teoria, esse primeiro entendimento que esse bispo Apolinário tentou trazer, difundiu e tentou ensinar aos seus fiéis, ela foi derrubada pelos líderes por não ter a coerência bíblica da lei do resgate que é necessário acontecer. Em segundo, vem uma outra teoria chamada nestorianismo. No nestorianismo, tá vendo que Edivaldo é melhor? Jesus, ele seria duas pessoas. Imagine, Jesus, que é uma pessoa da Trindade, ser formada por duas pessoas distintas. Não tem coerência bíblica alguma. E esse foi o calcanhar de Aquiles dessa teoria. Porque é muito explícito na Bíblia a existência da triunidade, a ação de Deus, que é em três pessoas, e essas três pessoas era uma pessoa só, né? A pessoa de Deus completa. Ela vivia em unidade. Ou seja, existia a pessoa humana e a pessoa divina, totalmente distinta uma da outra. É como se fosse uma polimerização, uma fusão. Pegou uma pessoa, pegou a outra e juntou. Ou seja, transformando assim a Trindade em quatro. Enquanto o Pai era uma pessoa, o Espírito Santo era outra, Jesus era composto por duas pessoas. Então, deixava cair por terra a teoria afirmativa da Bíblia em respeito à Trindade, né? Nestório, que foi o bispo que assumiu Constantinopla em 428, a igreja então rejeitou completamente essa teoria e, inclusive, decretando que era uma heresia muito pesada naquele tempo. E essa teoria dele trouxe uma consequência muito grave. Ele foi expulso, ele não se tornou mais bispo da igreja, ele perdeu a sua titularidade de bispo por conta dessa teoria, né? E a passagem bíblica que fala a respeito, quando Jesus disse, né, ele sempre se referiu a ele e ao Pai. Então a ideia de unidade entre a Trindade, entre o Pai e o Filho, ela é muito explícita aqui nos textos bíblicos. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 23. E respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, Jesus, quando ele falava do Deus vivo e falava de si mesmo também, ele sempre falava que seus pensamentos, que suas ações estavam em comum acordo com a vontade do Pai. Então não existia duas pessoas que compuseram Jesus. Não. A pessoa de Cristo, ela faz parte da Trindade. Então não tinha essa confusão de ser quatro, mas sim três. Um risco muito grande dessa teoria é que, se são duas pessoas totalmente distintas, elas poderiam ter o quê? Vontade própria. E quando essa vontade própria existisse,
a vontade da pessoa humana quisesse se separar da vontade da pessoa divina, como é que ficaria a personalidade e a persona de Cristo nessa situação? Então é totalmente incoerente. E aí nós podemos ver outros textos bíblicos, né, que falam da pessoa de Jesus como uma apenas, embora possamos perceber o agir de duas naturezas em uma só pessoa, né? Jesus, ele foi 100% homem, 100% Deus. Então não existia uma divisão 50% homem, 50% Deus. Se assim o fosse, ele seria um semideus grego, correto? Metade humano e metade Deus. Abram suas Bíblias na primeira epístola de João, no capítulo 4, verso 2. Depois, Efésios 4:10. Se tivesse outros microfones, gente, a gente ia interagir muito aqui, né? Eu oro em Deus para que a gente possa estar mais perto depois, ou então possa ter mais canais, mais microfones, para fazer essa interação que é muito importante na escola bíblica, né? Porque muitas vezes a gente tem uma dúvida ou a gente quer complementar a fala do professor e não tem essa oportunidade. Na primeira epístola de João, capítulo 4, no verso 2, diz: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Ou seja, se Jesus veio em carne, ele já existia anteriormente em pessoa da Trindade. No Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1, diz: No princípio é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele já existe desde o princípio. Ele não foi criado por Deus. Ele é o próprio Deus. A gente tem que ter atenção muito nessa interpretação, e quando a gente vai em outros lugares, por exemplo, os Testemunhos de Jeová, eles não acreditam que Jesus seja Deus. Então, existem muitas heresias, infelizmente, na comunidade que se diz cristã. Um segundo texto se encontra em Efésios, capítulo 4, verso 10, que diz assim: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ou seja, a pessoa de Cristo, ela é uma pessoa. E aqui ele dá a ideia de imutabilidade, que é um atributo incomunicável de Deus. Jesus, ele desceu da sua glória, encarnou, né? Nasceu pela Virgem Maria, a parte humana, né? Nos ensinou aqui o Evangelho, trilhou os caminhos, preparou todo o caminho para que nós possamos aprender com ele, a lidar com o mundo, a evangelizar as pessoas. E quando ele ascendeu aos céus, ele foi o mesmo que desceu, o mesmo Deus, com todos os atributos incomunicáveis que a Trindade ela possui. Um outro texto se encontra na primeira epístola de João, no capítulo 2, verso 2, e diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Quem além de Deus poderia ser a propiciação de todos nós? Lembremos que o sacrifício vicário de Cristo, ele é tanto para aqueles do passado, da antiga aliança, que ao pecar oferecia aquele sacrifício. Vamos contextualizar de que aquele sacrifício era como se fosse uma nota promissória. A nota promissória, aquele cordeiro de um ano, sem defeito algum, era a nota promissória do perdão dos pecados. Quando Jesus ele morreu por nós na cruz, todo aquele pecado ele foi perdoado. O pecado daquele presente foi perdoado. E os nossos pecados são perdoados através desse mesmo sacrifício de Cristo. Então só o próprio Deus teria essa condição de descer, nos ensinar, morrer por nós, ressuscitar e nos prometer uma vida eterna e nos buscar, né? Buscar a igreja do Senhor. Em Efésios capítulo 2, versos 16 a 18, diz assim: E pela cruz, reconciliar com Deus a ambos em um corpo, matando neles a inimizade, e vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáis longe e aos que estáis perto, porque por ele ambos temos acesso em um mesmo Espírito ao Pai. Então o que eu disse anteriormente se cumpriu agora aqui
nessa palavra. E a gente continua na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nos versos 21 e 22, diz assim: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. E para fechar essa segunda teoria, né, refutando assim a teoria que diz que Jesus ele era composto por uma pessoa humana e uma pessoa divina, se tornando assim uma só pessoa depois, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, no verso 4, diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ou seja, ele escapou da corrupção, então a parte humana dele, ele resistiu ao pecado, não é? Mas isso só foi possível também porque ele era 100% Deus. Tanto a natureza humana e a natureza divina, ela agia em sua plenitude, eram completas. Não existia uma variação de porcentagem ali que pudesse compor Jesus. Jesus não era 10% homem, 90% Deus. Não. Não existia essa compensação. Ele é perfeito, ele é o eterno. Ele é 100% homem e 100% Deus. Foge até da regra da porcentagem de chegar ao 100%. Né? A perfeição dele era desse jeito, ele é o próprio Deus. E o terceiro e última perspectiva a respeito da pessoa de Cristo e sua natureza era o monoficismo. Monoficismo que foi criado pelo bispo Eutiques, não sei se é Eutiches ou Eutiques, né? Ele viveu entre os anos 378 a 454 depois de Cristo. Ele tinha uma tentativa desesperada de tirar a igreja da teoria e que seu antepassado, bispo, deixa eu ver o nome dele, gente, porque esses nomes difíceis assim, não dá para gravar. O bispo Nestório, né, ele teve uma necessidade de refutar, tentar explicar o que Nestório acabou de pregar naquele tempo e foi afastado da igreja. Né? Ele deixou de ser bispo porque ele interferiu na doutrina da Trindade de forma muito, muito pesada, muito forte, a ponto de se considerar uma heresia. Né? Então, o monoficismo, né, toda teoria, como diz o pastor Robson aqui nesse texto, toda teoria leva a novas heresias na tentativa de oposição e explicação. Então, o monoficismo ele veio com a ideia de um novo ser, de uma nova natureza, aonde a natureza humana e a natureza divina, quando elas se encontravam, formavam uma nova natureza. Então é algo completamente incoerente com a palavra de Deus, né? A nova natureza, essa teoria é muito sedutora, pois nos faz iludir que a junção de nossa natureza humana com a natureza divina gera um novo homem em Cristo. E aí eu penso, e por que a gente se batizou mesmo? Se a gente no pecado recebe essa natureza divina, a gente precisa do batismo? Não precisaria, né? Ou seja, fere a necessidade do batismo, a ordenança que o batismo nos traz, que nos convida à sepultura, a sepultar a nossa natureza, a nossa vontade e ressuscitar em Cristo Jesus para uma nova vida separada para Deus. Então essa teoria aqui anularia o que já foi escrito biblicamente. Ou seja, é uma distorção bíblica muito grande, onde não se sustenta, né? E aqui nós podemos observar no livro de Romanos, no capítulo 6, nos versos 3 e 4. Vou deixar vocês abrirem também, gente, para não ocorrer demais. Isso, Romanos capítulo 6, versos 3 e 4. Né? Enquanto vocês abrem, eu vou ainda complementar um pouco. O eutiquismo, né, que também é chamado chamado de eutiquismo, era como ele pensava que era como se fosse uma experiência química, né? Pegava um elemento, pegava um outro elemento, misturava, mexia e formava um novo ser.
Então a ideia do eutiquismo era essa, né? De que as duas naturezas se fundiam e aí se fazia assim uma nova natureza, né? Completamente antibíblica, que anularia a ação divina de Cristo e a ação humana de Cristo. Porque sem ação humana, ele não poderia nos provar de que é possível viver sem o pecado. Não é? Como é que ele ia manifestar o seu lado humano, sendo que ele estava misturado com o lado divino, com a natureza divina? Como é que ele ia caminhar conosco, né? Sentir o que sentimos? Então, se faz necessário, sim, a natureza humana, 100% humana, e também a natureza divina, né? Pelo qual trouxe a ressurreição, né? Enquanto a natureza humana ali, no sacrifício vicário, sem pecado, tomou o nosso pecado, foi humilhado diante de todos, escarnecido diante de todos por nós, em nosso favor, a natureza divina, a natureza de um Deus perfeito, maravilhoso, ressuscitou assim o nosso Cristo Jesus. Em Romanos 6, como havia dito, no verso 3 e 4 diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade divina, né? Então, se isso aqui fosse abraçado e aceito pela igreja daquele tempo, não se fazia mais necessário o batismo. Para que se batizar? Já que quando você recebe essa natureza divina, você não precisa se batizar, porque você tem uma nova natureza, né? E nós sabemos que por estarmos aqui ainda nesse mundo que jaz no maligno, recebendo todos os bombardeios carnais que aqui se encontram, a nossa luta tem que ser diária. Aquele antigo homem, aquela antiga natureza que nós sepultamos debaixo da água, às vezes pega a gente pelo pé assim, volta, eu quero você. Mas aí a gente lembra do sacrifício de Cristo, nós lembramos do que Jesus nos ensinou e acabamos sempre nos voltando, né, a Deus, a palavra de Deus, porque nós temos um Espírito Santo salado dentro de nós, que é o Consolador, aquele que geme inexprimivelmente por nossas vidas. Então essa ideia, ela caiu por terra justamente por ferir esse princípio bíblico, né? Essa ordenança que é ensinada por Cristo. Até o próprio Cristo, que foi perfeito, se batizou. Porque nós, que somos pequenos cristos, seguidores desse Cristo maravilhoso, nós não vamos cumprir as suas ordenanças, né? Então isso refutaria completamente essa ideia do batismo. E com isso, finalmente, o pessoal daquele tempo, os líderes, né, ouvindo todas essas teorias ao longo do tempo, fizeram ali, de outubro a novembro de 451 depois de Cristo, em Calcedônia, os bispos desenvolveram uma solução conhecida como definição de Calcedônia, contra esses três aspectos, essas três teorias equivocadas, né, que era o apolinarianismo, que via a pessoa de Cristo como uma junção de duas naturezas, como se fosse um homem e uma mulher. Eu estou só repetindo para quem está chegando agora se contextualizar, né? Aonde o homem ele foi feito para a mulher, então eles são idôneos, né? Existe uma idoneidade. Então, essa primeira teoria entendia que a natureza humana com a natureza divina se encaixando formava a pessoa de Cristo, limitando assim a sua ação de 100% homem e 100% Deus. O nestorianismo, só para recapitular, ele feria a doutrina da Trindade, porque existia duas pessoas distintas, a pessoa humana, que vinha pela carne, e a pessoa divina, que era através do Espírito ou mente, que fundia-se uma com a outra e formava essa pessoa, né? Podendo assim entrar em colapso. Porque se a pessoa humana entrasse em desacordo com a pessoa divina, Cristo não poderia existir, porque ele não é falho, ele não é pecador, né? Ele não cometeu falhas, ele não cometeu erros. E por fim, o eutiquismo,
não é? Que tentou arrumar essa bagunça desse outro bispo que foi, infelizmente, descomulgado, na época o nome, né? Descomulgado. Ele deixou de ser bispo por conta de ter ferido de forma severa a doutrina da Trindade. O eutiquismo, ele tentou fazer uma salada de fruta, né? Ele pegou a parte humana e a parte divina, misturou ali no caldeirão, no copo, fazendo Nescau, e queria dar uma nova natureza. Ou seja, coisas que impossibilitaria a ação das duas naturezas que Cristo possui em sua totalidade. E então a definição de Calcedônia, né, contra essas 6 teorias foi a seguinte: fez aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e corpo consubstancial a nós, segundo a humanidade, e consubstancialmente a Deus, ao Pai, pela divindade, em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado, ou seja, semelhante à nossa humanidade, mas exceto o pecado, ele não pecou, gerado segundo a divindade, antes dos séculos, ou seja, foi aquilo que eu disse anteriormente. Antes dele vir ao mundo como homem, ele já existia, como diz lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus, essa pessoa da Trindade de Cristo, de Jesus, ela já existia anteriormente. Nascido da Virgem Maria, mãe de Deus. Na verdade aqui, mãe de Jesus, né? Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis e imutáveis, a natureza divina, imutabilidade, conseparáveis e indivisíveis, ou seja, essas naturezas não podem ser separadas de forma alguma, não pode ser elas não podem ser mutáveis, elas não têm mudança na sua composição, na sua essência, né? A distinção de naturezas, de modo algum, é anulada pela união. Aí ele já está interferindo na terceira doutrina, né? No euquitismo, onde dizia que a junção das duas transformava aquelas duas em uma nova natureza. Pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas. A natureza humana, 100%, e a natureza divina, 100%. Permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas. Aí já está falando da segunda teoria, onde são duas pessoas que formam outra pessoa. Mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora ao seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos pais nos transmitiu. Né? Então, naquele tempo, depois dessas 3 teorias, a igreja, através dos seus bispos, reconheceram que a natureza que compõe a pessoa de Cristo, ela é 100% homem, 100% Deus, imutável, porque Jesus Cristo era o próprio Deus. Então ele compartilhava de todos os atributos incomunicáveis de Deus, né? Então, vamos agora colocar essa declaração trazendo para a refutação dessas 3 teorias, né? Na teoria apolinarianista ou apolinarianismo, né? Verdadeiramente homem com uma alma racional e corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em todas as coisas como nós, né? Ou seja, ele é tanto 100% homem, 100% Deus. Não existe uma mudança naquela essência. Então, ele não pode ser composto por metade de um e metade do outro. Então, já aí,
corrompe a primeira teoria, né? Ou seja, o significado das palavras consubstanciais, que têm a mesma natureza ou substância, contraria a opinião dos apolinários. Agora, respondendo à segunda teoria, que dizia que em Cristo havia duas pessoas unidas em um só corpo, o documento traz a palavra indivisíveis, né? Inseparáveis. E concordamos em conjunto em uma pessoa e uma de subsistência não separado ou dividido em duas pessoas. Existia uma pessoa só e essa pessoa não era composta por outras duas pessoas, como prega essa teoria, mas por duas naturezas. E por fim, contrário, misericórdia, meu Deus. E por fim, contrário ao monofisismo, que afirmava apenas uma natureza em Cristo, ou seja, onde uma anulava a outra, né? Onde a natureza divina, quando se misturava com a natureza humana, anulava a natureza humana e fazia assim uma nova natureza, uma anulando a outra, tornando uma nova natureza. O documento de Calcedônia responde: para ser reconhecido em duas naturezas, sem confusão, imutáveis, a distinção de naturezas de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividida ou separada em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito de Deus, Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos pais nos transmitiu, né? Aquela parte final da carta dos bispos, né? E por fim, Gruden, na sua sistemática exaustiva, ele explica a seguinte figura: a distinção de naturezas não desaparece em tudo pela união, mas são preservadas as propriedades de ambas as naturezas. Ou seja, se ambas naturezas são preservadas, a ação dessas naturezas na pessoa de Cristo, como eu disse aqui várias vezes, ela é utilizada na sua potencialidade máxima, sendo 100% homem e 100% Deus. Há um erro em apresentar Cristo dividido entre duas naturezas. Não é Covid não, viu? É porque a garganta aqui deu um negócio. Há um erro em apresentar Cristo dividido entre duas naturezas. Se assim fosse, diríamos que ele é, como eu tinha dito no início, 50% homem e 50% Deus, fazendo de Jesus um semideus grego. Ou seja, a sua natureza, ela age em harmonia. Ela vai sempre se manifestar em sua plenitude. Porque a pessoa de Cristo, ela não é completada pelas naturezas. Não existe uma porcentagem final que se compõe em Cristo, né? Ela se manifesta de forma total, né? E infelizmente, ou felizmente, eu penso que é felizmente, é impossível provar cientificamente essa proeza divina na mesma proporção da dificuldade de explanar a doutrina da Trindade e entender o ser divino como um todo. Afinal, para encerrar, como pode ao finito explicar o que é infinito, né? Qual é que ousadia nós teríamos de tentar explicar de forma profunda a natureza de Deus, a natureza de Cristo, né? A natureza da Trindade como um todo, né? Quem somos nós? Pecadores, pessoas que dependem de Deus diariamente, né? Quem somos nós para adentrar as profundezas desse Deus maravilhoso que é impenetrável, né? E sim, esse mesmo Deus, esse Deus maravilhoso, ele sim que penetra em nós, nos conhece de forma plena e sabe das nossas necessidades. E para finalizar, meus irmãos, esse estudo da BD de hoje,
infelizmente ainda nós vemos muitas teorias sendo criadas, né? Sem criar polêmica, mas já falando, existe o calvinismo, existe o arminianismo, mas, meu irmão, prefira a Bíblia. Leia a palavra de Deus, né? Vá ali no grego, no hebraico, se não sabe, procure seu pastor que sabe o grego e hebraico. Leia ali a Bíblia em sua plenitude, está tudo ali, né? Às vezes, nós, nas nossas limitações humanas, queremos trazer uma definição daquilo sem ter condições. Como disse anteriormente, como o finito que somos nós, podemos explicar aquilo que é infinito, né? Sendo que a palavra de Deus, ela já foi revelada por nós, a nós, e nós temos acesso a essa palavra. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos não viver de teorias de homens, né? De outras pessoas, de outros livros que complementam essa palavra. Porque lá em Apocalipse diz: ai daquele que tirar ou acrescentar qualquer coisa no livro da verdade. Pois não, meu irmão? Cabe. A Igreja Batista, pelo menos essa, porque o regime da Igreja Batista ela tem que ser autossuficiente, independente. Então ela não compartilha a doutrina, outra linha de doutrina. Existe a Convenção Batista, lá no site tem tudo o que o Batista acredita, o que ele segue, mas a convenção ela deixa aberta para que a igreja e seus líderes possam ser aprofundados nesses outros estudiosos. Mas a primeira coisa, quando eu cheguei aqui, eu não era crente ainda, não era cristão. Eu era espírita, eu perguntei ao pastor Arnaldo: ô pastor Arnaldo, eu estava pesquisando sobre a religião de vocês. O que vocês são mesmo? Vocês são calvinistas, arminianistas, ista, não sei o quê? Não, meu filho, nós somos biblicistas. Então essa igreja aqui, a primeira igreja batista de Ilhéus, ela é biblicista. A Bíblia como a única regra de fé e prática, né? Então, essas teorias equivocadas aqui não existem. E o pastor Robson, ele tem o mesmo pensamento em relação ao pastor Arnaldo, em relação a essa questão. É a palavra de Deus que nós devemos ter como a nossa única regra de fé e prática. Não conflita. Inclusive, se o senhor for no site, lá tem todas as referências bíblicas, né? Eu tenho uma total certeza, irmão Jair, que se tivesse algum conflito doutrinário entre a convenção, essa igreja não faria parte da convenção. Tenho certeza disso, né? Então, o que eu posso afirmar aqui para os irmãos é que, felizmente, estamos em uma igreja que realmente segue a palavra de Deus, né? Como diz lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, que toda a escritura é inspirada por Deus, pronta para redarguir, corrigir, né? Exortar. Então, essa igreja aqui, ela segue a palavra de Deus, né? Claro que existem estudiosos, mas nós temos o Espírito Santo que habita em nós, aquele que nos ajuda a compreender as palavras de Deus, né? A gente pode sim simpatizar com algum pensamento, mas lembrando que a verdade é a verdade bíblica, não a verdade teórica daquele estudioso, né? Se alguém tem mais alguma pergunta, algum complemento, fique à vontade, viu, gente? Oi?